Henker que vive duas vezes. Capítulo 598. Erebus, 6. Você designou com sucesso o estágio oculto, Erebus, como seu território sagrado. Ele realmente tomou Erebus como seu território sagrado. Como isso é possível, para um mortal? A mensagem que apareceu na frente dos deuses que estavam em Erebus significava que a causa de seu sofrimento desapareceu num piscar de olhos. No momento em que a mensagem desapareceu, a pressão sobre seus corpos desapareceu. Erebus, aceita sua existência. Erebus, aceita sua existência. Erebus, aceita inteiramente os subordinados do jogador. Quando sua divindade perdida retornou, eles sentiram a sensação quase esquecida do poder sagrado entrando novamente em seus corpos, como se estivessem de volta ao mundo celestial. Os deuses do Olimpo não puderam deixar de olhar para Yon-Wu com olhos medrosos. A única razão pela qual o poder sagrado retornou a eles foi que o dono deste lugar, Yon-Wu, permitiu sua presença aqui. Mas se ele revogasse essa permissão, eles não teriam nenhuma chance de vitória. Eles acabariam ainda mais fracos do que quando ficaram presos dentro do Erebus. Estava claro que agora eles estavam amarrados e acorrentados. A palavra, subordinado, já era uma prova disso. Depois que Yon-Wu deu a ordem para assumir o controle do templo, Hermes e os outros agiram rapidamente para tentar convencer ou suprimir os deuses do Olimpo. Muitos dos outros deuses do Olimpo o seguiram até Erebus, então os subordinados de Yon-Wu estavam ocupados. Os deuses reprimidos ficaram surpresos com o fato de Hermes e os outros terem incitado uma rebelião, mas ficaram ainda mais chocados ao saber que seu mestre era um mortal. A maioria achava absurdo que seres divinos trabalhassem sob ele, mesmo que Yon-Wu fosse o sucessor de Hades. No entanto, quando souberam por Ares e Atenas que Yon-Wu não apenas derrotou Taifon e Perséfone, mas também selou a Mãe Terra, eles ficaram completamente chocados. No entanto, eles não tiveram dúvidas desde que Atena e Ares testemunharam isso. Deméter e Hera ficaram especialmente silenciosas depois de ouvir a notícia, e suas emoções confusas ficaram evidentes para aqueles ao seu redor. Por algum tempo, Poseidon apenas olhou para Yon-Wu sem dizer nada. Ele não gritou nem ficou com raiva. Ele apenas assistiu em silêncio. Era impossível saber o que ele estava pensando, mas Yon-Wu não estava particularmente interessado, então não retribuiu o olhar. Contanto que Poseidon não o incomodasse, ele não se importava com o que pensava dele, embora Cronos estivesse cheio de arrependimento por esse relacionamento. Clique. Quando Vigrid se reuniu em Cronos, outro silêncio pesado desceu sobre os deuses do Olimpo. Já faz um tempo, e há alguns rostos novos também. Aqueles que se lembravam da tirania de Cronos fizeram uma careta, mas aqueles que apenas conheciam sua glória se iluminaram. Claro, nenhum deles poderia reagir de forma muito óbvia. Poseidon, o mesmo deus que derrubou Cronos de seu trono, ainda estava entre eles. Embora ele tivesse perdido uma parte significativa de sua divindade, ele ainda tinha uma influência substancial sobre o Olimpo. Deméter e Hera ficaram rígidas, sem conseguir falar enquanto Cronos olhava para o olhar frio de Poseidon e se ajoelhava na frente dele, abaixando a cabeça. Baque. Peço desculpas pelo passado. Yon-Wu não teve coragem de assistir o resto e foi embora. Todos os outros deuses o seguiram para dar a Cronos e Poseidon algum espaço para falar. Já havia passado algum tempo quando Cronos retornou. Você está bem? Eu pareço bem? Não. Se eles pudessem se livrar de seu ressentimento de longa data tão facilmente, então não seria ressentimento em primeiro lugar. Cronos murmurou tristemente. Embora a invasão de sua mente pelo demonismo tenha sido a causa dos pecados de seu passado, no final, ainda foi ele quem cometeu esses erros. Não houve desculpas. Se possível, pretendo vê-los muito mais vezes. E vou pedir desculpas todas as vezes. E se eles ainda não perdoarem você? Eu ainda tenho que ir. É meu dever. O leve sorriso de Cronos se aprofundou. E assim, pelo menos, poderei ver o rosto dos meus filhos. Só sinto muito por você. Yon-Wu balançou a cabeça para o homem que adorava as crianças que o desprezavam. Mas como Yon-Wu também tratou seu pai como se ele não existisse, ele não estava em posição de dizer nada. Só então, Atena se aproximou dele silenciosamente. O portão do Tártaro foi aberto. Yon-Wu acenou com a cabeça em compreensão e se levantou. Percebendo que Atena estava olhando para ele, ele inclinou a cabeça. Sim, você tem algo a dizer? Não, senhor, está tudo bem. Atena hesitou e depois balançou a cabeça. Embora ela parecesse bem, assim como ela disse, Yon-Wu não perdeu sua expressão levemente mal-humorada. Ela estava claramente chateada. É porque eu tomei Hermes como meu apóstolo também. Quando Yon-Wu curou Hermes, ele o tomou como seu apóstolo. Já que os deuses tinham toda a autoridade sobre seu apóstolo, incluindo vida ou morte, um apostolado era necessário para curar Hermes. Como isso significava que Hermes teria que desistir de tudo o que tinha para outra pessoa, ele inicialmente recusou. No entanto, Yon-Wu implorou para que Hermes confiasse nele, e Hermes aceitou a oferta mesmo não estando totalmente consciente e permitiu que Yon-Wu o tratasse. Além disso, os deuses podiam compartilhar alguns de seus poderes com seus apóstolos, então Yon-Wu concedeu algum poder mágico através de seu canal para que Hermes pudesse recuperar rapidamente sua saúde. Hermes era agora mais forte que Ares ou Hércules em termos de puro poder sagrado. É claro que, quando Ares e Hércules souberam disso, reclamaram continuamente.
Eles já haviam reclamado do seu apostolado antes, dizendo que isso os confinava como se fossem gado, mas parecia que a hierarquia ainda importava para eles. Athena provavelmente ficou um pouco chateada por ele não ter oferecido a ela o apostolado também. Yon-woo não achava que se tornar um apóstolo fosse tão bom. Mas se Athena se sentia assim, isso era um erro de julgamento dele. Yon-woo mal conseguiu conter o riso e fingiu não notar o olhar de Athena enquanto se dirigia para o portão. Ela vai fazer um buraco nas minhas costas nesse ritmo com todo aquele olhar. Athena olhou feio para Yon-woo por um momento e depois o seguiu em silêncio. Yon-woo retornou ao Tártaro com os deuses do Olimpo a reboque. Ah! Nunca imaginei que ficaria tão feliz em ver os céus do Tártaro. Deve ser verdade que a Mãe Terra foi derrotada. Não consigo sentir nada do poder sagrado daquela cadela. Mas por que existem tantos transcendentes aqui? Esses são o príncipe Neza e Erlang Shen da seita Shan. O lobo demoníaco de Niflheim e Grão-Duque do leste de Linfernal. O que aconteceu aqui? Cada deus do Olimpo ficou com uma expressão de descrença quando sentiu as energias no Tártaro. Quem não ficaria surpreso ao encontrar rostos familiares e renomados, olhando fixamente para você? Poseidon pareceu bastante surpreso desta vez. Os seres divinos estão entre os 5 seres mais poderosos em suas respectivas sociedades, e seu orgulho os impediu de reconhecer qualquer pessoa. Vê-los tratar Yon-woo como igual ressaltou o fato de que Yon-woo havia derrubado a Mãe Terra. Na verdade, isso provavelmente significava que os seres divinos consideravam Yon-woo superior ao Olimpo, já que eram aliados de Yon-woo. Era raro um indivíduo aliar-se a uma sociedade, mesmo dentro do mundo celestial. Quando Poseidon soube que diz Plutão, os dragões e os gigantes que eles acreditavam estarem extintos estavam entre os subordinados de Yon-woo, ele ficou sem palavras. Ele ficou sem palavras com os choques que vieram um após o outro. Os deuses do Olimpo começaram a se sentir mais brilhantes depois de vivenciarem a realidade. Talvez. Ele não apenas reivindicou o Olimpo, mas pode ter criado um novo trono do Rei dos Deuses. Se ele puder fazer isso com o corpo de um mortal, ele poderá se tornar um imperador quando for um transcendente. Essas palavras faladas casualmente causaram uma enxurrada de discussões entre os deuses do Olimpo. Após a queda de Cronos, os deuses do Olimpo caíram no caminho da ruína e sofreram a humilhação de perder o Olimpo para os titãs e gigantes. Zeus, que deveria governá-los, ainda estava dormindo, então não poderia liderá-los. Não parecia uma má ideia Yon-woo ser o novo líder nesse tipo de situação. Embora ele fosse um mortal, os seres do mundo celestial o reconheceram, e ele era filho de Cronos e Reia. Não houve problema com seu pedigree. Eventualmente, as opiniões começaram a mudar em direção a Yon-woo. Uau! As escadas para o mundo celestial, o 98 andares, foram desbloqueadas. Uma enorme coluna de luz caiu do céu cinzento até o templo do rei do submundo, conectando os céus e a terra. Os deuses do Olimpo estavam entusiasmados. O momento que eles estavam esperando finalmente chegou. O caminho para sua pátria estava aberto. Athena. Yon-woo observou silenciosamente o mundo celestial e depois se voltou para Athena. Athena estava olhando para a coluna de luz com os olhos cheios de lágrimas como os outros deuses. Mas ela se curvou quando Yon-woo a chamou. Sim, tio. Pegar. Os olhos de Athena se arregalaram quando ela pegou o objeto que Yon-woo jogou para ela com indiferença. Era uma espada feita de obsidiana, o grande artefato sagrado que, como Kini, representava Hades. Por que você está me dando isso? A partir de hoje, você é o comandante de Dis Plutão. Como você também é um deus da guerra, poderá usar esses soldados com mais eficiência. Eles estão armados com armas melhores do que tinham no Hades e estão mais disciplinados agora, então também serão úteis no mundo celestial. Foi só então que Athena entendeu a intenção de Yon-woo. Ainda havia muitos gigantes no Olimpo. Uma grande guerra era necessária para expurgar todos eles. Porém, Yon-woo ainda não conseguiu subir ao 98 andares devido às limitações do sistema. Ele estava enviando Dis Plutão para o mundo celestial em seu lugar e deu a Athena o comando sobre eles. Athena seria a mestra temporária de Dis Plutão, o que lhe permitiria mover-se com certa facilidade de ir para o mundo celestial. Yon-woo estava aproveitando o sistema. Além disso, isso daria força e autoridade a Atenas. Mesmo que Yon-woo fosse aquele que se sentaria no trono do Olimpo como rei dos deuses. Ele estava mostrando que Athena seria um deus supremo. Como ela era uma deusa da guerra com os domínios da sabedoria e da civilização, não havia ninguém mais adequado para unir o Olimpo dividido e liderá-los do que ela. O jogador oferece um apostolado ao deus não afiliado, Athena. O jogador oferece a Athena a posição de apóstolo-chefe. O apóstolo principal será o chefe dos apóstolos que lideram os seguidores, e ela servirá de perto a seu deus, tornando-se os olhos e a voz de seu deus. Você aceitará esta oferta? Você aceitará? Os olhos de Athena se arregalaram com a mensagem, então pareceram determinados quando Yon-woo perguntou novamente. Mesmo com a cabeça baixa, seu poder sagrado cresceu tão afiado e firme quanto uma lança e um escudo, como costumava ser. Obedecerei às palavras do meu Deus. Morte aos inimigos e lute pelos aliados. Com o grito de Valdebiche, todos os subordinados de Yon-woo pisaram forte e ergueram suas armas no ar enquanto começavam a torcer. Baque. Morte aos inimigos. Baque. Lute pelos aliados. Ei pessoal,
Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.